Vamos para a segunda parte da análise, com as perguntas aqui do auditório e com as perguntas da internet. A gente tem um primeiro companheiro para fazer a pergunta. Tem como vir até aqui? O companheiro está com um probleminha de locomoção, mas acho que vai dar certo. Aí, vamos fazer alternando, né? Uma pergunta aqui no auditório, depois a gente entra com... Podia também levar para ele, né? O microfone. Ficou indelicado. Mas você quer que ele faça exercício, né? Para fisioterapia. Bom, tudo bem? Boa tarde a todos. Meio debilitado aqui na locomoção, mas a luta não tem essa, não. Tem que, até sem as duas pernas, tem que lutar. Ou luta ou morre, não tem jeito, então vamos embora. Rui, eu estou acompanhando alguns manifestos e me chamou a atenção do senador Roberto Requião sobre as privatizações, a entrega das estatais, a iniciativa privada, né, aos estrangeiros. E eu achei interessante ele montar esse manifesto, que está disponível no Avaz, para colher assinatura. E ele vai entregar esse manifesto, assinado por alguns senadores, deputados e outros políticos, né, em todas as embaixadas e em todas as grandes empresas multinacionais. E deixando bem claro que quem comprar ativos, as empresas estatais, as terras brasileiras para mineração e tudo mais, que eles vão estar sendo receptadores de produtos de furto, de roubo, que esse governo ilegítimo não tem legitimidade para entregar o patrimônio brasileiro. E eu queria saber o que você acha disso e se essa é uma boa iniciativa da parte dele, né? No que pode levar a isso. Obrigado. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, só se houver uma crise muito grande, né? A questão jurídica é assim, ela segue de acordo com o tamanho da crise. Então, por exemplo, nós estamos pedindo a anulação do impeachment da Dilma. Com uma mobilização fraca, logicamente que o juiz vai manter a decisão, vai procurar até evitar de tomar a decisão para não ter que colocar a assinatura numa coisa que muita gente sabe que no futuro vai aparecer como uma coisa totalmente ilegítima, né? Por exemplo, um juiz do STF, ele deveria ter o bom senso de falar, vamos evitar aqui de aparecer dando aval, né, diretamente para uma coisa criminosa como essa, que foi o que fizeram com a Dilma. Foi uma coisa bem criminosa. Então, o juiz sabe que para o futuro isso daí vai pesar contra ele, vão fazer campanha contra ele e tal. Muita gente vai virar o nariz. Então, tudo depende da pressão que for feita, né? Se houver muita necessidade de ter uma posição reacionária, eles vão ter uma posição reacionária. Se houver necessidade de desfazer uma coisa reacionária, porque a pressão popular é muito grande e pode se tornar perigosa, eles vão fazer. Agora, juridicamente não tem, né? O âmbito jurídico é, em grande medida, uma enganação para manter a população na expectativa de que os seus direitos podem ser respeitados, né? O regime político burguês, ele funciona assim, né? Ele tem várias instâncias de decisão que servem, que é uma espécie de é como se fosse aqueles teatros que tem aquelas cordas com efeitos especiais, espelhos, etc. e tal. Então, os políticos burgueses, a burocracia do Estado, ela é hábil, ela sabe mexer nisso daí para alimentar a expectativa, desviar, papapá, né? Mas, de um modo geral, a gente não deve botar confiança nenhuma em nenhum tipo de ação puramente jurídica, né?
As coisas vão acontecer de acordo com a disposição das forças reais em presença, né? Você vê que, eu vejo o caso, por exemplo, desse juiz que censurou a peça onde Jesus aparece como um travesti, alguma coisa assim, né? Por que ele censurou? Qual é o dispositivo? Tá na Constituição que você não pode falar que Jesus é gay? Não. Está em lugar nenhum. Pode falar o que você quiser. Uma pessoa que é um cristão pode não gostar, tá certo? O problema dele, não é um problema do Estado. Se ele não gosta, então ele escreve uma crítica à peça, fala que não tem cabimento falar que Jesus era gay ou travesti, que isso daí é assim, é assado, não sei. Ele pode fazer o que ele quiser, agora o juiz não pode proibir a peça por isso. O Estado não está aí para defender a imagem nem de Jesus, nem de Maomé, nem de ninguém, você entendeu? Nem de Buda, nem de nada. Cada um fala o que quer, em última instância. Não cabe ao Estado impedir, né? Então você vê que a lei não vale nada. O juiz olhou, falou, não gostei, vou censurar. Em geral, no mundo, esse negócio da lei é uma ficção. No Brasil, em particular, isso é totalmente assim, não tem... acreditar que no Brasil existe um Estado de Direito é acreditar numa fantasia. Nunca teve e não vai ter agora. O que os juízes estão fazendo agora, eles sempre fizeram. Por exemplo, a justiça criminal, que é a que causa um efeito extraordinariamente grande na vida da população pobre, se a pessoa for levada diante do juiz, com um inquérito policial e o promotor falando que ela é culpada, a chance dessa pessoa escapar de lá como inocente é quase nenhuma. Eles sabem que o negócio não é decidido de acordo com a lei. Eles estão cumprindo uma outra função. E agora que a direita vem avançando, né? A esquerda diz que no Brasil... Tem gente de esquerda que fala que no Brasil nós temos uma revolução em marcha. Né? Quando você ouve isso aí, você para pensar e fala, será que eu perdi alguma coisa aqui? Não... Mas o fato é que existe um avanço da direita total, porque é uma onda reacionária, né? A partir do Estado, a partir das instituições. Eles estão se sentindo muito à vontade. Isso só pode levar, num dado momento, à mudança total do regime político que eles já estão organizando, num sentido muito reacionário. Agora, por outro lado, você levantar isso daí, de que foi roubo e tal, como propaganda política e tal, é positivo. Não acho que a ação em si seja inútil, mas do ponto de vista jurídico, não... Bom, próxima pergunta é da internet, né? É internacional, a gente está com um bloco de internacionais. Faz de uma vez ou pode... Vai, vamos lá. Bom, sobre a reforma trabalhista de Macron e as greves e protestos em toda a França. A pessoa pede para comentar. Um comentário só. Vou comentar rapidamente. Eu ia falar, acabei não falando. Eu acho que o protesto, na minha opinião, foi fraco. Né? Eu vi muita gente falando, grande protesto e tal. Acho que foi fraco. Pela avaliação da própria CGT francesa, a paralisação atingiu 500 mil de trabalhadores. É bem pequena. Agora, uma série de coisas que a gente nota... informações que aparecem aí na imprensa e tudo mais, dá a impressão, que só dá para ter uma impressão, né? Ainda mais que nós estamos longe do cenário dos acontecimentos, de que é uma mobilização em processo de desenvolvimento. Nós temos que levar em consideração, quando a gente vê essa mobilização, que a CFDT, que é uma central sindical grande, ela não aderiu à mobilização. É grande e direitista, né?
mas há informações de que setores de base da CFTT aderiram à mobilização. Então, esses são indícios positivos. Eu acho natural, porque a primeira greve geral convocada depois da eleição do Macron. O país está meio atordoado pela eleição, porque isso aí acontece mesmo. Eu acho que a esmagadora maioria da classe operária francesa está contra. Agora, até você conseguir produzir uma mobilização, né, diante da confusão que se estabeleceu aí, vai levar um tempinho. É uma situação parecida com a do Brasil, né? Quando você sofre uma derrota, isso instaura um ambiente de confusão no meio do movimento operário, dos trabalhadores e tudo mais. Bom, a próxima pergunta é sobre a Venezuela. Rui, depois de todos esses dias após o referendo na Venezuela, qual o saldo? O Império sofreu uma derrota nos nossos vizinhos? Haverá algum reflexo aqui no Brasil? O problema todo é quantificar isso daí, né? Qualificar mais precisamente. Eu diria que a tentativa de derrubar o governo pela força, que ela inclusive estava dividindo a direita venezuelana, fracassou, né? A mobilização de rua e tal. Agora, isso não quer dizer que o problema esteja resolvido, nem de longe. Tanto, veja-se essa mobilização aí dos capachos, né? O jantar dos capachos com o mestre. Bom, tem duas relacionadas aos Estados Unidos. Bom, a primeira é: o impeachment de Trump ainda está na agenda do imperialismo? Ouvi falar que no Senado só faltam 6 votos para a eventual deposição de Trump. Eu acho que sim. O problema é que é uma operação complexa, né? É difícil você derrubar o Trump sem ter um motivo muito forte e não parecer que isso daí é um golpe de Estado. Esse é um problema sério, porque, inclusive, vários setores norte-americanos, até de esquerda, denunciaram isso daí. Que o impeachment do Trump significaria rasgar a Constituição norte-americana. Porque lá o pessoal é mais evoluído politicamente nesse sentido, né? No Brasil, derrubam o presidente de esquerda, colocam a derrubada da presidente de esquerda no dia seguinte que ela foi eleita. Antes dela receber a faixa, a pessoa já está querendo derrubar ela. E tem inteligências nacionais de esquerda que acham que não é golpe de Estado. Se discute se foi golpe, se não foi golpe. Claro que foi golpe. Se o cara foi eleito, seria para governar o país. Essa é a Constituição. Para você tirar ele de lá, teria que ter um motivo muito forte. Você vê que o Nixon, ele foi pego lá com a boca na botija, espionando o comitê eleitoral do partido adversário, né? Esse é grave. Para um presidente espionar o adversário, é totalmente criminoso. Agora, derrubar uma pessoa... A Dilma foi derrubada por uma coisa que nenhum brasileiro até hoje sabe o que aconteceu, que ela foi derrubada. O pessoal falaram que foi uma pedalada, né? Aí não sei como ela anda muito de bicicleta e tal. Deu uma pedalada errada, ela matou um gato e tal, não sei. Ninguém sabe por que ela foi derrubada. É muito golpista. Nos Estados Unidos, isso pode abrir uma crise muito grande, né? Não é por causa do Trump, é por causa da aparência do regime político, né? Por isso que ele não caiu ainda, porque o golpe é líquido e certo, né? Bom, a próxima pergunta também, para encerrar esse bloco de internacionais, a pessoa diz o seguinte: a queda do dólar como moeda única nas negociações internacionais é iminente. Com isso, os Estados Unidos entrariam em uma crise jamais vista.
a possibilidade de uma terceira guerra é real? É real, sem dúvida nenhuma. À medida que os poderosos vão se enfraquecendo aí, a situação conduz a, digamos assim, conduz ao enfrentamento em última instância, ou seja, pela força direta, né? A situação dos Estados Unidos e do imperialismo é muito delicada, né? Agora, tem o problema que é o seguinte, a condição fundamental para uma guerra é que você consiga unificar o país em torno de uma guerra, né? Para a maioria dos países europeus, para uma guerra contra a Rússia, por exemplo, contra a China, o pessoal não quer nem saber. Nesse momento aqui não tem. Já não aceitaram as operações militares no Iraque, na Síria e tal, na Líbia, todas elas estão sendo muito questionadas, né? A subida do Corbyn na política britânica é uma expressão, entre outras coisas, da oposição que ele tem à guerra, né? Então, quer dizer, precisaria haver uma mudança na organização interna dos países imperialistas para essa guerra aí. Caso contrário, é meio complicado. Bom, tem agora várias perguntas sobre as mobilizações, né? A primeira é sobre a força sindical e essa questão da Fiesp. No ato em Curitiba, havia um representante da força sindical com um discurso ultracombativo. Falou contra o golpe e a prisão de Lula e defendeu Lula em 2018. Quem está por trás de uma organização controlada pela Fiesp, dessa política de uma organização controlada pela Fiesp? Bom, primeiro, duas coisas, né? Primeiro, não vamos levar a sério o discurso. O cidadão sobe lá, pega o microfone e... Eu já vi gente defender até a luta armada em microfone de ato. O que eu não vi foi nenhuma luta armada depois do ato. Então, na hora H, o pessoal fala qualquer coisa. Agora, para não simplificar demasiadamente a questão, nós devemos dizer que todas as organizações do país, elas estão rachadas por causa do golpe. O golpe ele alterou profundamente o equilíbrio político anteriormente existente no país. Então, isso deixou descoberto uma série de interesses sociais. Por isso está todo mundo rachado. Por exemplo, dentro do PT tem uns que falam assim, ou a gente reage contra o golpe ou nós vamos ser varridos do mapa. E tem outros que falam, deixa o golpe, vamos varrer aqueles lá, mas a gente continua. Então, quer dizer, essa divisão, ela é real, inclusive na força sindical, né? Teve muita briga no Congresso da Força Sindical. O problema maior aqui, eu acho que é o seguinte, que a gente deveria assinalar. Por exemplo, em várias oportunidades nós criticamos a aliança com a força sindical, e alguns setores da CUT são contra essa nossa posição. Eles acham que deve-se fazer uma frente com a força sindical. O que eu acho que eles não entenderam é o seguinte, que se você quer fazer uma frente com os setores da força sindical que estão se deslocando numa determinada medida à esquerda, tem que haver pressão. Porque se não houver pressão, esses setores serão controlados pela direção da força sindical, ou seja, pelo setor mais golpista do sindicalismo brasileiro, que é o Paulinho da Força. Né? Muita gente acha que a política de unidade é sempre uma política de beijos e carinhos, mas não é verdade. Às vezes a política de unidade só funciona na base da canelada. Isso daí é que eu acho que a direção, os setores da CUT não entendem. Por exemplo, para provar a nossa tese, por que esse cidadão fez um discurso tão agressivo? Porque está questionada a aliança com a força sindical. Então, para poder ele aparecer no ato e falar alguma coisa, ele teve que dar
uma guinada à esquerda, é ou não é? Por que ele está dando uma guinada à esquerda? Porque a direção da CUT é boazinha com ele? Não, porque nós e outros setores estamos pressionando essa força sindical. Se houver pressão suficiente, é capaz que a força sindical rache e uma parte abandone esse Paulinho da força aí no sereno. Isso já seria uma coisa positiva, né? É um problema de como tratar a questão, né? Bom, a próxima é sobre a questão da anulação do impeachment. A luta contra o golpe esbarra na resistência à volta da Dilma. A CUT está chamando a anulação do impeachment, apesar da aprovação no Congresso. A CUT não está chamando a anulação do impeachment, apesar da aprovação no Congresso. Como vencer essa resistência? Então, aqui também é a mesma coisa, né? A gente não deve prestar atenção e tentar cortejar o pessoal que é contra a luta pela anulação. Nós temos que mobilizar o pessoal que é a favor. Se todo um setor aderiu à luta pela anulação, é porque houve uma mobilização a favor da anulação. Então, por exemplo, nós estamos organizando o ato para o dia 11. O pessoal vai participar? Não sei. Mas nós vamos fazer o ato. Nós vamos chamar todos os interessados. Eu acho que a realização do ato vai pressionar uma série de setores a apoiar o ato. Até porque ninguém tem política nenhuma. Você falar o seguinte, vamos eleger o Lula em outubro de 2018, quer dizer, nós estamos em estamos em setembro de 2017. Para qualquer pessoa fica um vazio no calendário, assim, nesse meio tempo aqui. O que a gente faz? Apanha lá calado, né? Entra aí num clube de sadomasoquismo, pede para a direita chicotear a gente e tal. O que a gente vai fazer? Tem que fazer alguma coisa, né? Então, para vencer a resistência é mobilizar as forças que efetivamente são a favor da luta contra o golpe. Aí também, no final das contas, dependendo da adesão, se determinados setores continuarem resistindo, qual que seria a importância exatamente? Bom, a próxima pergunta é sobre a Frente Brasil Popular. O que o PCO acredita que será o papel dessa frente na conjuntura brasileira, especificamente o chamado Campo Popular, MST, MTD, Levante Popular da Juventude, etc. MTD? Eu também não sei o que é MTD. Bom, não sei por que esse campo popular é o campo popular, né? Isso aí precisaria de uma explicação. Porque eu acho que a organização mais importante da Frente Brasil Popular é a CUT. Agora, qual será o papel da Frente Brasil Popular? A Frente Brasil Popular, ela caiu num vazio aí, né? É isso que nós estamos vendo. Porque toda a política da esquerda caiu num vazio depois da questão das diretas. O pessoal chamou as diretas, um monte de gente foi na onda do negócio das diretas, sem analisar com cuidado o que estava acontecendo. A questão das diretas não é que ela foi derrotada, ela simplesmente evaporou-se. Ela não teve sequência, acabou. Tem alguns setores de esquerda aí que eu vi, alguns setores do PSOL falam eleições diretas, mas veja, eleições diretas já está. Tem que garantir para ver se vai ter eleição em outubro do ano que vem, porque você vai convocar eleições diretas agora com menos de um ano de antecedente? Pode convocar, é possível, mas qual é o sentido exatamente? Adiantar em 4 meses e tal, sem falar que
no atual estado de coisas, assim, a vitória da direita, controlando a eleição de tudo quanto é jeito, aí vai ser... Tem que computar isso daí, porque o pessoal tem certeza que porque o Lula é mais popular vai ganhar a eleição, como se fosse uma relação lógica, né? No movimento sindical a gente sempre teve uma questão que era mais ou menos assim, né? Você ia para uma eleição sindical contra algum pelego, alguma coisa, aí você perguntava, nós temos os votos para ganhar a eleição? Daí o pessoal falava, temos os votos. Daí você perguntava, mas eles vão aparecer na urna? Porque tem isso daí, isso aqui é Brasil, né? Tem que lembrar, não sei que a gente considere que essa gente maravilhosa do STF, que são os mesmos do TSE, os tribunais locais e tal, vão garantir a lisura da eleição, né? Que é acreditar demais é acreditar muito mesmo. Eles vão exercer um controle, a eleição vai ser... Eles vão permitir fazer campanha eleitoral durante, sei lá, 6 dias. Vão diminuir o tempo na televisão, não vai poder colar cartaz, não vai poder distribuir panfleto, não vai poder pichar a parede, não vai poder botar faixa, não vai poder fazer campanha na internet. Vai ser uma coisa assim, pior do que a anterior, que ganhou o Dória, né? O pessoal até... Deve ter um negócio que é assim, eu vi uma matéria de algum cara do Rio Grande do Sul que falou assim, o povo de Porto Alegre está arrependido de votar no Marquesan, ter votado no Marquesan. Mas a pergunta é, votaram mesmo nesse cidadão? Porque, pelo amor de Deus, o pessoal se votou, por que teriam votado nele? É que nem em São Paulo, quem votou nesse Dória, pô? É muita fé no sistema eleitoral brasileiro, né? Você vê, num país como a França, esse problema do voto, né? Um país como a França, eles não foram lá para fraudar a eleição, mas poderiam ter fraudado, por quê? Nós vamos acreditar que na França não tem fraude eleitoral, se teve nos Estados Unidos, quando o Bush foi eleito, todo mundo sabe disso daí, que foi um verdadeiro golpe de Estado, a eleição do Bush, é denunciado por um monte de gente, né? Por que não teria no Brasil? E por que não teria na França? Mas na França, por exemplo, eles fizeram uma manobra tão complexa que elegeram uma pessoa que não tem voto. Aí falaram que a popularidade dele despencou quase 70%. Mas é lógico, pô, se ninguém nem votou nele, como é que ia manter a popularidade lá em cima? Quer dizer, então o pessoal, essa política da esquerda, de falar da eleição e tal, isso é de uma... Como é que se diz? É de semear assim, uma fantasia que não tem motivo de ser. Tudo bem. A nossa posição não é não participar das eleições. Não é isso. Tem eleição, às vezes até uma eleição muito sem vergonha. Você participa, por que não? Você aproveita fazer propaganda e tal, mas tem que denunciar essa situação. Não pode participar, né, corroborando a falcatrua que está sendo realizada contra o povo. Caberia à esquerda, desde já, denunciar que a eleição é hiper fraudulenta. Ela já é. E eles nem terminaram ainda de montar essa eleição. Se é que vai ter eleição também, porque ninguém sabe. Porque se eles não conseguirem montar uma coisa aí que dê para levar adiante, eles não vão também fazer eleição. Bom, agora a gente vai passar aqui para uma pergunta do auditório com o companheiro Nivaldo. Acho que não tem mais alguém inscrito aqui? Bom, então a gente encerra aqui no auditório com o companheiro Nivaldo, depois a última pergunta da internet para encerrar a análise de hoje. Muito bom dia.
o Embu das Artes teve com uma delegação expressiva Curitiba. E hoje prestigiando com a presença do jovem William, Davi, Otávio, todos eles em Curitiba também. Achamos que foi muito bom, embora menor, o ato de Curitiba, muito significativo, muito bom, muita participação, muitas manifestações populares, né? Aquele som proporcionado pelo PCO e as lideranças comunitárias trazendo as suas realidades, as suas conquistas, por causa do governo PT, governo Lula, né? O Antônio Carlos falou diz, olha, como verdadeiro dizem que o povo seria de direita. Não, as manifestações foram lindas, né? Espontâneas, brotadas da vivência deles, né? Mas eu estava vendo o seguinte, o Zé Dirceu, sem prova, sobre o judiciário, né? Acabo de ver que o presidente da Irmandade Muçulmana no Egito sofreu um golpe, né? E acaba de ser condenado à prisão perpétua. No Brasil, também está sendo assim, né? O Otton Pinheiro está com 77 anos e foi condenado 43 anos de cadeia. Se ele sair vivo, ele teria 120 anos, né? O Zé Dirceu está com 72 anos, já foi condenado a 20 anos. E agora, quem vai julgar a apelação do Zé Dirceu, dos 3 juízes, um aumentou a pena para 27 anos e o outro dobrou para 41 anos. Né? E são esses julgadores que vão julgar a apelação do Lula, que já foi condenado a 9 anos e 6 meses de cadeia. E eu lembro que o TRF4, lá de Porto Alegre, ele fez uma manifestação, os advogados do Lula colocaram o Moro sob suspeição, e esse TRF4, por 13 votos a 1, falou que não, que se vive em momentos excepcionais, e para momentos excepcionais o juiz Moro não precisa seguir a lei penal e nem a Constituição. 13 votos a 1. O presidente Topsy Flores, ele nem leu o processo de condenação do Lula, mas ele deu uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, de página inteira, dizendo que a decisão de Moro era irretocável. Muito bem. O companheiro Rui tem dito o tempo todo, o PCO tem batido nisso, e eu queria saudar o PCO por essa clareza, né? Esse convencimento e essa forma enfática de dizer isto. O Lula não foi preso porque o povo não deixou o Lula ser preso. Senão, vai ser preso. E eu vejo assim manifestações populares que eles dizem, não vão ter coragem de prender o Lula. E o pessoal diz, vai, se não houver luta, vai. E eu acabo de ver, lá no Egito, né? Se não me engano, a Irmandade Muçulmana ficou 60 anos na ilegalidade. Legalizaram ela, a Irmandade ganhou a eleição, elegeu presidente, o
presidente ficou 1 ano no poder, cassaram o mandato e já colocaram a Irmandade Muçulmana na ilegalidade de novo, e o presidente eleito, prisão perpétua. O comentário sobre a justiça, né? E a crença na justiça, que de repente pode ser que a justiça seja justa. Enfatizar isso, né? Me parece uma coisa muito atual, né? E as ilusões que de repente pode ser que o Lula condenado não seja, talvez deixem ele não ser ficha suja, e quem sabe candidato, e de repente candidato, de repente ganha, e se ganhar talvez tome posse, e talvez se tome posse, de repente ele reverte os golpes contra os trabalhadores e os brasileiros em geral de novo. É isso. É muita coisa para esperar que aconteça, né? Eu queria só fazer um comentário aqui sobre o que o Nivaldo falou, que eu concordo com tudo que ele disse, e achei interessante a comparação com o Morsi no Egito, né? O pessoal fica falando que o Lula não vai ser preso e tal, mas você vê, no Egito, a Irmandade Muçulmana saiu à rua contra o golpe, desafiando as balas do exército egípcio. Mataram mais de 1.500 pessoas na rua. E ninguém voltou atrás, ninguém ficou comovido com esse apoio. O homem que ganhou a eleição, o homem que ganhou, que tinha maioria na Constituinte, ninguém ficou impressionado com isso. Ninguém também ficou impressionado com o fato de que o Morsi era um moderado, procurou um acordo com os militares, procurou um acordo com Israel e tal, né? A política ela tem outros condicionantes, né? A gente não pode pensar com base nessas coisas. O Lula é popular, é importante. Isso aí vai para a cadeia como qualquer outra pessoa, como eu, como vocês aqui, como todo mundo que está ouvindo. Isso aqui não existe nenhum mito, nenhuma coisa mágica que vai acontecer. O Lula só não vai ser preso, e o PT, inclusive, só não vai ser colocado na ilegalidade se houver uma mobilização que impeça isso daí. Ou digamos assim, ou ocorra uma variante da coisa, por exemplo. Eles prendem todos os setores do PT, e aí fica aquele Tarso Genro, aquele pessoal domesticado, daí continua o PT com os domesticados. Aí tudo bem, né? É que nem o negócio, os Estados Unidos querem invadir a Venezuela, mas se não tiver o chavismo lá, se for o Capriles não vai invadir. Então só muda nesse sentido besta. Uma coisa que acho que vale a pena insistir é o seguinte: muita gente acredita que a política do PT é mero oportunismo, né? Inclusive tem gente que fala que vão fazer acordo e tal. Isso aí não está colocado. É que nem a política do Morsi no Egito, ela foi oportunista. Procurou chegar num acordo. Mas o problema não é se a pessoa tem vontade de fazer acordo, é se o imperialismo, ele acha que o acordo é conveniente para ele. Se você tem força para impor um acordo, tudo bem. Se você não tem força, você não vai fazer acordo. Porque o acordo, o que é? Depende da boa vontade. O acordo é feito com as armas em cima da mesa, né? O cidadão olha e fala, bom, ele também está armado, eu estou armado. Qual é a chance de... Né? Aí faz um acordo. Se o outro está desarmado e você está armado, na hora da negociação o outro chega lá, põe um 45 na mesa e você põe uma caneta. Aí o outro fala, bom, acho que não vai ter acordo. É simples assim. É um problema de força. Isso que o pessoal perde a noção. Eu acho que no PT tem muita gente que vive fora da realidade há muito tempo. Acho que eles pensam que eles chegaram no governo porque eles são bonitos, inteligentes, simpáticos. Não é uma política de gente grande, realista. É uma coisa
fantasiosa, né? Muita gente acha que consegue resultado devido a um truque, a um determinado apoio financeiro. Não, aqui existe uma luta de classes e você tem que ter uma determinada força para conseguir se impor aí. Caso contrário, não vai acontecer. Então, a impressão que a gente tem é que oportunismo, com oportunismo ou sem oportunismo, o PT, bem como os outros partidos de esquerda, eles levaram uma pancada tão grande na cabeça com o golpe e o que aconteceu depois, que eles até hoje não recuperaram os sentidos. Assim, estou falando isso num sentido quase literal. A pessoa não esperava. Eu acredito que uma boa parte da esquerda não achava que o Temer ia acabar com a CLT numa canetada. Acho que até hoje, uma parte da esquerda acha que não vai acontecer isso aí. Então eles estão olhando assim, e agora? O que fazer diante dessa situação? Como reagir? A pessoa não sabe. Aí começa a se agarrar a coisas de fantasia, né? Não vai dar tudo certo, vamos para as eleições, o povo nos apoia, vamos... Isso é tudo bobagem, não vai acontecer nada disso, né? A situação piora. A cada dia que a gente olha, piorou, né? E a esquerda, por exemplo, faz um papel ridículo, porque a gente vê a esquerda, essa questão da luta contra a homofobia, isso daí, assim... Tem gente que está até cansada de tanto ouvir falar nisso daí. Aí a hora que a direita vai lá e faz um ataque real, porque a luta contra a homofobia, 80% é contra uma homofobia imaginária também, ou muito superficial. Aí a direita vai lá e fecha a exposição, pelo nível de luta contra a homofobia, devia ter um destacamento LGBT que fosse lá e queimasse a sede do MBL, né? Aí ficou todo mundo mudo. Tiraram umas matériazinhas, né? MBL. Feio. Feio. Vamos lá. Bom, a gente vai fazer a última pergunta de hoje da internet e depois da resposta a gente volta com os recadinhos finais, né? Bom, Rui, essa tendência de mobilização que você diz estar se desenhando, sinceramente eu não consigo enxergar. Onde estão esses sinais? É natural que o pessoal não veja, né? Porque para a maioria das pessoas a mobilização só se vê quando ela se torna visível aos observadores distantes, né? Quando ela é grande. Mas se você faz parte de um movimento, você percebe esses sinais com muita antecedência. Por exemplo, antes da mobilização operária que teve na época da ditadura em 78, teve muita mobilização em vários lugares que você via que o movimento queria sair para fora. Bom, nós, PCO, nós estamos o tempo todo fazendo campanha política no meio da população. Ali você percebe as tendências que não se manifestam em grande escala. Por exemplo, toda a avaliação de todos os companheiros que participam dos mutirões que nós fazemos é que o apoio, que a oposição ao golpe é muito grande. Né? Há muita oposição ao golpe. Então, é por isso que a gente fala que vai ter mobilização. Não tem... a gente pode fazer um contraste. O PCO saiu às ruas para falar contra o golpe, pregar cartaz, distribuir panfleto, numa época que os direitistas aí, coxinhas, eles estavam agredindo gente do PT em restaurante e tal. Então a imprensa criava aquele clima de que o mundo estava dominado pelos coxinhas, né? Uma espécie de pesadelo, a humanidade perseguida por uma multidão assim gigantesca de coxinhas, né? A gente saiu à rua, né? E a primeira vez que a gente saiu à rua em São Paulo,
para fazer campanha na Avenida Paulista, veja bem, na Avenida Paulista, que é uma espécie de coxinhódromo paulistano. Ele falou, vamos ver qual é a reação do pessoal. E a gente sentiu que, na verdade, o que havia, não é que havia uma maioria de coxinhas, é que o pessoal que era contra o golpe estava intimidado pelos coxinhas. Então, naquele momento, por exemplo, tinha até uns entreveros com os coxinhas, né? Mas não era... Você sentia que eles não tinham firmeza, não tinham força. E tinha muita gente que apoiava, falava isso mesmo. Coisa que se você perguntasse para qualquer pessoa que não estava fazendo essa experiência, a pessoa iria dizer que ninguém apoia. Mas quando você sai na rua, você faz uma pesquisa de opinião real, né? Porque você vai lá para a pessoa com um panfleto, né? Contra o golpe e tal. Aí o coxinha fala assim, que golpe, o que? Petralha, bandido e tal. Tem que botar todo mundo na cadeia. E aí passa um cara e fala, não, é isso mesmo, contra o golpe e tal. Passa outro, contra o golpe. Então você vai vendo, né, qual é a disposição real das pessoas. Isso aí permite que você sinta o estado de ânimo das pessoas. Nós estamos fazendo esse mutirão em dezenas de cidades. E a resposta ela é homogênea, ela é igual. É igual nos setores populares, nos setores de classe média, nos setores operários, ela é igual. A população está contra o golpe. Pela experiência política que eu tenho, é fácil de deduzir isso daí. Pela experiência política que a direção do PCO em geral tem, também. É uma conclusão mais ou menos óbvia. O que acontece é que o pessoal está desorientado, confuso, não sabe para onde ir. É assim, eu sou contra o golpe, mas aí, o que eu faço? Ninguém chama um ato público, não tem uma palavra de ordem, né? Aqui acaba aquela ilusão de que espontaneamente o pessoal vai fazer alguma coisa, não é assim tão simples. Em dados momentos, só acontece a mobilização se houver uma direção, um direcionamento, uma orientação, porque senão o povo não... Todo mundo que participa dessa atividade, amanhã nós vamos fazer novamente esses mutirões, né? Nós vamos estar aí em várias cidades do país, o pessoal pode relatar, a recepção é muito positiva. Seria bom até que alguém aqui que participou diretamente das últimas atividades falasse alguma coisa. De repente até o próprio Henrique, que esteve nas atividades, tudo. Nós estivemos lá nos últimos mutirões e, com certeza, é interessante porque na Avenida Paulista, a gente fazendo a campanha, que é o que, por exemplo, a esquerda falaria, não, isso daqui é meio complicado porque o pessoal não quer a Dilma. Você fala abertamente, ó, esse aqui é o abaixo-assinado para anular o impeachment, porque precisamos restabelecer o governo, explica, o pessoal vem, e não é que a pessoa não assina timidamente, normalmente a reação é positiva, a pessoa é para já, vou assinar agora. Assim, a pessoa, você vê que ela quer assinar, que ela estava esperando que alguém fosse falar com ela. Né? Eu acho que dá para perceber que uma função é essa, da mobilização. É ir para fazer aquilo que as pessoas estão pensando, mas não sabem direito como começar, por onde agir. Né? Acho que a importância do mutirão é essa. Dá para perceber isso lá na Avenida Paulista, a gente percebeu bem isso daí. E as reações negativas são poucas e são muito tímidas também. Não tem nenhum coxinha assim alucinado que vem para cima. O cara, normalmente eles ficam também na miúda, né? Porque se fosse uma coisa desfavorável, eles iam se sentir à vontade para crescer, para tentar ir para cima da gente. Tal. Na verdade, isso acontece muito pouco e as manifestações contrárias são bem tímidas também. O pessoal está bem na miúda. É uma experiência que vale a pena. Na primeira vez que a gente, voltando um pouco, que a gente colou cartaz contra o golpe, que o Rui estava falando, na hora de colar os cartazes, a gente teve um momento lá num bar de classe média, ali na Avenida Paulista, que o bar começou a cantar contra o golpe, que é uma coisa inimaginável. Né? Falar assim, não, um monte de pessoas que estavam ali naquele bar, que é um bar super de classe média, vão começar a falar a palavra de ordem contra o golpe.
Aconteceu isso naquele momento que ainda a imprensa estava naquela ofensiva, que a Dilma ainda nem tinha caído. Foi a primeira vez que a gente foi para a rua, né? Então, esse tipo de ação, eu acho que é a verdadeira experiência mesmo, né? Que dá para sentir como o negócio acontece, né? Não pode ir na onda da imprensa, né? Esse é o problema. O pessoal assiste a Rede Globo, outro, e acha que aquilo lá reflete a realidade, né? Não é assim. A melhor pesquisa de opinião é você lançar uma proposta, ir no meio da população e ver qual é a reação da população. Quer dizer, uma proposta, uma palavra de ordem, abaixo o golpe e tal, é também uma pesquisa de opinião. Isso aí os marxistas todos já chamaram atenção para esse fato, né? Quando você propõe, aí você vai saber de fato o que está acontecendo. Se o pessoal apoiar, vir atrás, etc. e tal, é assim. Se não apoiar, você tem que analisar o que está acontecendo, por que não estão apoiando e tal. Tem alguma coisa na sua proposta que não tá bem. Se fizer esse abaixo-assinado contra a reforma da CLT, se tivesse organização para isso, sei lá, 150 milhões de pessoas iam assinar esse abaixo-assinado, tenho a mais absoluta certeza.